Fala pessoal, estamos começando um novo projeto. Um projeto que vai alcançar vidas, vai levar vidas para Jesus, ou melhor, almas. Vai colocar as pessoas no caminho certo. E o projeto chama TocaiCast. Neste canal teremos vídeos, podcasts que vão colocar os jovens no caminho certo. Vão influenciar a fazer o bem, a fazer o que deve ser feito. Em primeiro lugar, vamos se apresentar, né, Yudi? Sim, vamos. Eu sou o Felipe, tenho 19 anos. Eu não sou adventista de berço. Faz uns 7 meses, 8 que eu sou batizado, então tem muita coisa que eu não sei. Estou aprendendo ainda, não vou negar. Mas estamos aqui se esforçando, estudando mais a palavra do Senhor. E eu tenho esse carro, um Rassurá, placa amarela, Cade Doxa. Ele corre tanto, corre bastante, chega a 140 por hora. Pra mim, corre bastante, então isso que importa. Um carro Né, que Yudi? um carro que só tem só no Japão, né? Eu acho que é um Rassurá. É um amarelinho. Gosto dele, de viajar com ele, ir pra todo lugar. Sou muito grato por ele. Por todas as bênçãos da minha vida também, né? Amém. Yudi, E aí, pessoal, vou me apresentar aqui. Meu nome é Yudi, eu tenho 20 anos. Eu sou da igreja de 27º dia desde nascença. Eu sou grato por estar nessa igreja, aprendi muitas coisas, errei e com isso a gente aprende muitas coisas. Eu vou falar mais sobre mim. O Felipe falou sobre carro, então eu vou falar sobre carro. Eu gosto muito de eu vou falar de S15. carro, eu vou falar de carro. Eu gosto muito de carro esportivo, né? Que novidade pro Yudi. É. Então, eu tenho um S15, que é esse carro aqui. Ele corre muito, muito, Mais de 140? mais 140. E não tem nem palavras para descrever esse carro. É muito bom. Eu acho que esse carro só tem só no Japão e ele é muito bom. A few moments later. Chutiu, mãe. E falando em carro também, eu gosto muito de esporte. Futebol, basquete. Estamos começando um novo projeto da nossa igreja adventista, TocaiCast. Explicando melhor, nós vamos tirar dúvidas dos jovens, falar mais sobre Deus e ajudar os que estão perdidos, os que estão em dúvida nesse mundo e salvar o mundo inteiro, as pessoas que estão nesse mundo inteiro. Esse projeto ele foi uma ideia do Yudi. Eu lembro que enquanto eu gravava uns stories, uns reels no meu Instagram, ele viu e comentou assim: que tal a gente fazer um podcast, né? Sim. Eu fiquei muito surpreso porque parecia que ele leu minha mente. Eu tinha essa vontade de fazer um podcast, de falar mais sobre Deus. Nenhum podcast, mas faltava um incentivo. Faltava a força de um amigo, né? E o vídeo vem na hora certa, para complementar. E a gente juntando essa energia jovem, né? Sim. Né? Vamos trabalhar nesse projeto para a obra do Senhor alcançar todo mundo. Amém. Agora eu vou falar em japonês. 今年度をもってこの YouTube キャストを始めることになりました。このポッドキャストの名前として都会キャストにすることを2人で決めました。この YouTube を作った理由が3つあります。1つ目が世の中で迷っている人、大人、子供、いろいろな人がいると思いますが、その人たちを救う、導くためにこの YouTube を開させていただきます。2つ目が、このテーマで聖書や物語を学ぶ機会があると思いますが、いろいろな疑問や思っていることをコメント欄に書いて、その次の動画に返事したり、また企画として使うこともあります。で、その企画によって、ゲストを呼んだり、その返事、コメントを書いてくれたことをゲストと話し合ったり、いろいろな深い話をさせてもらいます。3つ目が、日本語とポルトガル語で投稿させてもらいます。お気づきだと思いますが、今日本語で喋っています。こうやって変える時もありますので、ご承知お願いします。Fazendo uma tradução rapidinha em português, a gente escolheu o TocaiCast como nome desse podcast e criamos esse canal por 3 motivos. E o primeiro deles é que no mundo a gente sabe que tem muitas pessoas perdidas, muitas crianças, adultos, pessoas que não conhecem o amor de Cristo.
E a gente vai trabalhar nisso, com esses vídeos, para salvar essas pessoas, para elas que conheçam o Evangelho. E o segundo é que, com certeza, você que está vendo esse vídeo tem muitas dúvidas, tem muitas questões que você não entende da Bíblia. E, de novo, a gente vai estudar, trazer convidados que sabem muito da Bíblia, que são muito esforçados, para atender as necessidades, para a gente poder ensinar e passar o Evangelho de Cristo da forma correta. E o terceiro, que, como vocês perceberam, o Yuji falou japonês justamente para isso, para a gente levar o Evangelho não só para os brasileiros, mas também para os japoneses. Afinal, a gente mora no Japão, né, Como a Yuji? gente mora no Japão, nós temos que falar em japonês também, né? Não pode só evangelizar só os japoneses, só os brasileiros. E agora nós vamos ler o nosso versículo de inspiração, que nós, antes de começar, a gente conversou e a gente decidiu esse versículo como inspiração. Em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, diz assim: E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Já Nihongo de onegaishimasu. 日本語で読ませてもらいます。マルコによる福音書16、15から16。それからこう制限された。全世界に出て行きなさい。すべての人に福音を述べ伝えるのです。信じてバプテスマ、聖霊を受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。Amém. E agora vou dar honra para o Felipe fazer a oração. Você pode fazer a oração por nós? Claro. Fechem os olhos, por favor, vamos orar. Senhor nosso Pai, muito obrigado por nos inspirarmos, por nos dar essa energia, essa saúde que nos permite trabalhar na sua obra. Muito obrigado por nos relembrar a nossa missão de evangelizar toda criatura, todas as pessoas desse mundo. Nos capacite, que o Espírito Santo nos capacite a fazer essa obra do Senhor. Porque nós somos incapazes de fazer sem o seu poder, sem a sua companhia. Afinal, nós somos pecadores, pessoas imperfeitas, que precisamos da sua mão e de ficar perto do Senhor. Amém. Nos ajude nessa missão, Senhor, que através desse canal nós alcancemos muitas pessoas. Isso que eu te peço, já agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então esse vídeo vai ficando por aqui. Comente, dê o seu like e compartilhe para o mundo, para que nosso vídeo vá para as pessoas que estão em dificuldade ou para os pastores que olhem nosso vídeo, comentem e nos ajudem também por qualquer lugar que esteja. E obrigado por hoje. É isso. Tchau, tchau.